primeiros anos da igreja são geralmente chamados de igreja primitiva. Nós lemos no livro de Atos que Jesus, o Messias, foi elevado às alturas à vista dos seus discípulos e foi coroado Rei do Universo. E da direita do Pai, para cumprir a profecia, ele derramou o seu Santo Espírito sobre o seu povo. Por isso, os primeiros cristãos, supervisionados pelos apóstolos e pautados na doutrina dos apóstolos, lutaram pela expansão do reino de Deus, pela pureza da igreja e pela fiel pregação da palavra de Deus, de tal maneira que o evangelho se espalhou pelo mundo e conquistou todo o Império Romano. Naqueles dias, a igreja tinha uma forma de governo por presbíteros, o culto era simples, havia uma forte ênfase missionária na igreja, os sermões eram cristocêntricos e havia grande comunhão entre os irmãos, de tal maneira que havia uma grande generosidade na comunidade, porém uma forte oposição do Império Romano também naqueles dias. Essa era a igreja primitiva. O período chamado geralmente de medieval foi um período de grande expansão do cristianismo, período de grande desenvolvimento da cultura cristã e de formação da cristandade. Mas a cristandade não era perfeita e aos poucos a igreja foi então se afastando do ideal apostólico, da fé apostólica. Mesmo com grandes conquistas culturais por parte da igreja, por volta do final da Idade Média, a igreja já estava fora dos padrões da igreja primitiva. Dos vários erros que surgiram na igreja, nós podemos citar, por exemplo, o surgimento do papado, a doutrina do purgatório, o culto aos santos, o culto a Maria, as peregrinações a lugares sagrados, a compra e venda de cargos eclesiásticos, a venda de indulgências também. Foi na Idade Média que surgiu o islamismo, as cruzadas, o grande cisma do Oriente e do Ocidente, o declínio moral, espiritual e imperial da igreja. Do ponto de vista moral, litúrgico e doutrinário, a igreja de fato estava longe do padrão apostólico do período medieval. Foi nesse ambiente de apostasia da igreja que apareceram alguns movimentos de reforma para trazer o povo de volta à teologia da igreja primitiva. Deus então levantou alguns homens que foram fundamentais nesse processo de reconstrução. John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola, os pré-reformadores. Posteriormente vieram os reformadores, Lutero, Zwinglio, Calvino, John Knox. Esses homens certamente batalharam por uma igreja mais apostólica. O resultado foi um grande avivamento, uma profunda volta ao evangelho apostólico, volta essa que ficou conhecida como Reforma Protestante. A data que marca esse movimento é 31 de outubro de 1517, que foi o dia em que Lutero afixou as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Os reformadores não eram revolucionários, portanto, eles não queriam acabar com a igreja. Na verdade, eles eram reformadores e, como tais, eles queriam voltar aos antigos fundamentos dos apóstolos. Por isso, eles se opuseram às indulgências, ao poder do Papa, defenderam a justificação somente pela fé, propuseram uma reforma moral da igreja, gritaram por um culto simples, devolveram a Bíblia ao povo, ensinaram o sacerdócio universal dos crentes e se opuseram firmemente à ideia de que a tradição da igreja e a Bíblia têm a mesma autoridade. Isso foi a reforma, uma volta séria aos padrões apostólicos, à Escritura Sagrada. No final do século XVI surgiu, no protestantismo britânico especialmente, um movimento fortemente apegado às Escrituras e à teologia reformada. Esse movimento ficou conhecido como movimento puritano. Naqueles dias a igreja da Inglaterra não tinha ainda experimentado uma verdadeira reforma e por isso os puritanos estavam insistindo então em uma forma de governo mais bíblica, em um sistema de doutrinas apostólicas, em um culto pautado na palavra de Deus, um culto simples e em uma vida mais pura. O que eles queriam, na verdade, era uma reforma genuína da igreja na Inglaterra. Os puritanos influenciaram profundamente o cristianismo europeu e norte-americano, o que gerou um profundo e sincero sentimento religioso, especialmente na Inglaterra. O presbiterianismo é herdeiro deste movimento dos puritanos. Afinal de contas,
Os documentos que nós adotamos como padrões de fé, os chamados símbolos de fé de Westminster, eles foram escritos pelos puritanos no século XVII. Os puritanos eram homens de oração fervorosa, culto bíblico, simples, sóbrio, equilibrado. Eram homens de estudo sério das Escrituras Sagradas, da fiel pregação da Palavra de Deus, e defendiam uma prática de uma vida mais simples e mais santa diante de Deus. Por isso foram chamados de puritanos. A Igreja Presbiteriana do Brasil é herdeira da Reforma Protestante do século XVI e dos puritanos. Nós somos uma federação de igrejas que têm em comum uma história, uma forma de governo, uma teologia, bem como um padrão de culto e de vida comunitária. Quem trouxe o presbiterianismo para o Brasil foi o missionário americano presbiteriano Ashbel Green Simonton. Ele chegou aqui em 1859. Durante o seu curto ministério no Brasil, o jovem Simonton deixou marcas profundas e indeléveis na história do presbiterianismo. Em pouco tempo, ele organizou a primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro. Ele criou o primeiro jornal evangélico, o Imprensa Evangélica. Organizou o primeiro presbitério, o presbitério do Rio de Janeiro, e criou o primeiro seminário teológico em 14 de maio de 1867. Simonton morreu em São Paulo em 9 de dezembro de 1867, aos 34 anos de idade, de febre amarela. Diz a história que a sua irmã lhe perguntou em seus últimos lampejos de consciência: "O que será dos crentes e do trabalho que você está deixando?" Simonton respondeu: "Deus levantará alguém para tomar o meu lugar. Ele fará o seu trabalho com os seus próprios instrumentos. Nós só podemos apoiar-nos nos seus braços e estar quietos." Foi assim que o presbiterianismo veio para o Brasil, e aqui nós estamos lutando pela mesma fé dos nossos pais. Assim como os apóstolos, nós cremos na soberania absoluta do Deus vivo e verdadeiro revelado na Bíblia. Cremos que Jesus Cristo é Rei e governa este universo. Cremos que a Escritura é a única fonte autorizada da revelação divina. Estamos comprometidos com a expansão do reino de Deus, por isso nós temos um compromisso com a evangelização dos não convertidos. Mas nós não estamos dispostos a negociar o conteúdo do Evangelho em detrimento do rápido crescimento da Igreja do Senhor. Nós rejeitamos a teologia da prosperidade e tudo que substitui a fiel pregação por métodos mais atrativos. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, como diz Paulo, porque nós entendemos que somente por meio de Cristo o pecador pode voltar-se para o Deus vivo e se converter dos seus maus caminhos. Enfim, nós somos reformados e no dia 31 de outubro comemoramos 500 anos de Reforma Protestante. Somos reformados e estamos comprometidos com o Evangelho dos reformadores e dos apóstolos. Se você também está interessado nesse mesmo Evangelho, saiba que nossas portas estarão sempre abertas para receber você. Que Deus te abençoe.